A realidade última das coisas, que a gente denominou de substância fundamental nos vídeos passados, ela é e sempre será incognoscível. Vou provar isso nesse vídeo me utilizando de alguns conceitos simples, mas percebam que vários filósofos já falaram isso há muito tempo atrás. Temos, por exemplo, Kant, que já colocou que tudo que você consegue conceber é em função da sua própria modelo de consciência e por isso você nunca vai conseguir enxergar o que realmente é, o que realmente existe. Né? Não só ele, mas vários outros filósofos já falaram, Descartes, Spinoza, enfim, vários outros. E também a religião. A religião, no caso, sempre falou isso quando ela coloca que Deus é inconceituável. Você nunca vai conseguir conceituar Deus, você nunca vai conseguir entender Deus, você nunca vai conseguir falar o que é Deus. Então se você nunca consegue falar o que é Deus, é exatamente isso. Isso está mostrando para você que a substância fundamental ela é e sempre será incognoscível. Tá? Uma das formas de provar isso é vendo que a sua própria consciência, o próprio conceito de mundo que você tem na sua cabeça é formado por essa substância fundamental. Então tudo que você é capaz de inteligir, tudo que você é capaz de pensar, tudo que você é capaz de questionar, ela faz parte dessa substância fundamental. Ela faz parte, não, desculpa, ela é formada pela substância fundamental. Se a substância fundamental que forma ela, como que ela pode conceituar a substância fundamental? Não tem como. Então você vê que o mundo inteiro que você é capaz de conceber está contido na sua consciência, certo? Mas a gente sabe que na verdade é a sua consciência que está contida no universo. Então tudo que você pensa sobre o universo, ele está contido na sua consciência. Como que algo que está contido completamente na sua consciência pode explicar a consciência que está contida no universo? Então a sua consciência nunca será capaz de explicar o universo. Nunca será capaz de explicar aquela coisa que realmente existe. Certo? É um raciocínio simples, mas que eu vou provar de outras formas agora para ficar mais fácil. Bom, uma outra forma de ver isso é você pensar, tem como eu enxergar a própria visão? Tem como eu tocar o próprio tato? Tem como eu cheirar o próprio cheiro? Tem como eu degustar o próprio gosto? Não. E eu acho que qualquer um é capaz de ver isso, certo? Bom, como eu não sou capaz de ver a própria visão, por quê? Porque o ato de ver já é formado por alguma coisa misteriosa. Então, se eu conseguisse ver o próprio ato de ver, na verdade o que forma o ver seria a própria visão. Tipo, você dá um looping, tipo, um estaria contido no outro. A visão está contida no próprio ato de fazer a visão e o ato de fazer a visão está contida no próprio ato de ver. Entenderam isso? Então isso sempre será um mistério. Você nunca vai conseguir questionar o mundo se utilizando de questões. Você nunca vai conseguir pensar sobre o mundo se utilizando só do pensamento. Entendeu? Porque isso é um mistério e sempre será. Entenda que isso cai naquele problema mente e corpo. Sempre vai cair no problema mente e corpo. Tudo. Então tudo que você imagina sempre cai no problema mente e corpo. Porque você sempre vai ter duas coisas separáveis, mas que na verdade não pode ser separável. E isso é o caso da substância fundamental. Tá? Esse é o caso da substância fundamental. Então, quando você abre, se tivesse algum cientista aqui, e o cientista abrisse meu crânio e olhasse para o meu cérebro, o cientista será algum dia capaz de conceber o que está formando a minha consciência lá dentro do meu cérebro? É claro que não, não é mesmo? Por quê? Porque se ele fosse capaz de ver aonde no meu cérebro está criando a minha consciência, ele deveria ser capaz de ver a própria visão. Ele deveria ser capaz de escutar a própria escutação, o som que sai. Ele deveria ser capaz de tocar o próprio tato. Como ele nunca vai conseguir fazer isso, ele pode ver neurônios, ele pode ver células da glia, ele pode ver sangue, ele pode ver líquor, ele pode ver um monte de outras coisas que existem aqui no meu cérebro, lá dentro do meu cérebro quando ele abrir o meu crânio. Mas ele nunca vai conseguir ver a visão. Então ele nunca vai conseguir saber qual é o processo que está fazendo a visão lá dentro. Ele nunca vai saber qual é o processo que está fazendo o tato.
certo? Porque isso seria tocar o próprio tato. Entenderam isso? Pronto, então isso já mostra que a consciência nunca será explicada pelo cérebro. Por quê? Porque se a consciência fosse explicada pelo cérebro, tudo que você explica pelo cérebro faz parte da sua própria consciência. Então, tudo que você é capaz de modelar no cérebro é um modelo que está contido na sua consciência. Então, esse modelo que está contido na sua consciência nunca pode explicar a consciência em si. Porque senão ela seria autoexplicável, seria alguma coisa autoexplicável, seria a sua consciência explicando a sua própria consciência. Entendeu? Não. Isso tem uma quebra de raciocínio lógico aí, tá bom? Tem uma quebra de raciocínio lógico. Então, para você não quebrar o raciocínio lógico, para você validar o raciocínio lógico, você só pode falar que a realidade última sempre será incognoscível. Você nunca vai poder ver a realidade última. Você nunca vai poder cheirar a realidade última. Você nunca vai poder tocar a realidade última. Até porque o próprio ato de ver, o próprio ato de cheirar e o próprio ato de tocar, a gente já viu que não existe no mundo físico. Certo? Ele é alguma outra coisa além. O mundo físico, como eu já disse nos vídeos anteriores, é completamente desprovido de cores. Então, se o mundo físico é completamente desprovido de cores, como é que você vai explicar a própria cor em função de um mundo físico? Não vai. Então, tem um limite. Tem um limite. A ciência tem limites. Então, você vai chegar no limite da ciência. O limite da ciência é, eu explico a parte mecânica do cérebro, mas eu nunca vou explicar a consciência dentro de um cérebro. Certo? É simples, é um raciocínio simples. Simples, bem simples. Qualquer um é capaz de entender isso. Uma criança de 12 anos de idade, eu acho que já é capaz de entender isso. Certo? Bom, então, isso prova que a substância fundamental sempre será incognoscível. Um outro tipo de prova, na verdade, existem vários tipos de prova, né, para isso. Mas tem Descartes, por exemplo, que colocou, né, no seu livro, que ao questionar o que seria a verdade, o que ele pode confiar como sendo a verdade, ele vai destruindo todas as crenças que ele tinha, vai destruindo tudo que ele acreditava que era a realidade, e aí a única coisa que ele chega no pilar, né, o pilar que ele chega é penso, logo existo. Ou poderia ser também traduzido para questiono, logo existo. Ou seja, você não pode questionar a realidade ou questionar o seu próprio questionamento se utilizando do questionamento. Você não pode duvidar do seu pensamento se utilizando do próprio pensamento. Você não pode duvidar dos seus conceitos se utilizando dos próprios conceitos para duvidar. Por quê? Porque se você duvida utilizando os seus conceitos, você na verdade já está validando os seus conceitos no seu questionamento. Então, para questionar alguma coisa, você já está validando o seu questionamento. E para validar o seu questionamento, você está validando sua própria consciência. Você está validando o seu próprio ato de questionar. Você está validando os seus próprios conceitos que existem internos na sua cabeça. Entendeu? Então a única coisa que você não pode questionar é o seu próprio questionamento. A única coisa que você tem certeza de que existe é a sua própria consciência. Nada mais você pode ter certeza que existe. Tá? Então a sua consciência é a única coisa que você tem certeza que existe. Por quê? Porque ela é aparente por ela própria. Certo? Então você sabe que duvida. Por quê? Porque você duvida. Agora o que você duvida, tanto faz se é verdade ou não. Tanto faz se tem lógica ou não. Mas o ato de duvidar, você não tem como duvidar dele. Porque você duvida. O ato de experienciar, você não pode duvidar dele. Por quê? Porque você experiencia. Tudo o resto que você experiencia, você pode achar que está sonhando, você pode achar que está no Matrix, você pode achar que está num mundo simulado. Não tem problema, isso aí você pode duvidar de tudo. Agora você não pode duvidar de que você duvida. Entendeu? Porque isso é o próprio ato de duvidar. Bom, uma outra forma ainda de provar que a substância fundamental é e sempre será incognoscível é em função de causa e efeito. Você tem que todo mundo causalístico, no fundo, não pode ter nenhum fundamento. Por quê? Porque a nossa consciência é formada de causa e efeito. Quem falou isso foi Nagarjuna. A Nagarjuna falou isso lá no século I depois de Cristo. Se você tem tudo que é feito de causa e efeito, é porque ele o efeito é explicado em função da causa. Só que daí essa outra causa vai ser em função de outra causa.
E essa outra causa eu vou explicar em função de outra causa. Então eu explico o mundo inteiro em função de causa e efeito. Só que para explicar o mundo inteiro em função de causa e efeito, a gente nunca vai chegar no que realmente existe. Por quê? Porque sempre alguma coisa é causa de outra, sempre alguma coisa é causa de outra. Então você vai falar assim, não, mas aí tem uma causa primeira. Qual é a causa primeira? Pronto, bem, aí você vai chegar em Deus. Aí é Tomás de Aquino, você vai lá ver a causa primeira. Para você falar que o mundo possui uma causa primeira, então você chega no conceito de Deus, que você vai chegar no conceito da substância fundamental, que é incognoscível, você não consegue explicar. Entendeu? Então todo encadeamento lógico, ele tem um limite. E esse limite é na substância fundamental. Esse limite é no mistério de Deus. Bom, Deus que eu estou falando de Tomás de Aquino, desses caras, né, de Santo Agostinho, que é muito parecido com Deus de Spinoza, que apesar de a filosofia às vezes coloca lá, Descartes é dualista, Spinoza é determinista. Não, as pessoas falam isso, elas não entenderam os textos de Spinoza, não entenderam os textos de Descartes. Quando você vai ler e você realmente entendeu o que eles estão falando, você vai ver que eles estão falando a mesma coisa, só que usando linguagens diferentes. Eles estão realmente descrevendo isso, o inconcebível. E é por isso que ao descrever o inconcebível, você pode descrever de várias formas diferentes. Você pode descrever em função de uma linguagem religiosa, você pode descrever em função de uma linguagem completamente causalística, mas daí você mesmo nessa linguagem causalística vai falar que a causa primeira é misteriosa e não pode ser causal, tá? Porque a causa primeira não pode ser causal, por quê? Porque senão ele não seria a causa primeira. Entendeu? Então você precisa de uma causa primeira que não seja causal, então ela já quebra toda a causa e efeito. Então, ou seja, tudo que é de causa e efeito, ela não se sustenta. Ela só pode ser sustentável se existir uma coisa que não é causal. Mas daí você fala assim, mas se eu não tentei explicar o mundo inteiro em função de causa e efeito, e agora eu tenho um pilar que não é causal? Pois é, então, não pode. Você não pode explicar o mundo inteiro em função de causa e efeito. Leiam Nagarjuna, ele descreve isso perfeitamente. E é completamente óbvio. Então você sempre vai ter essa causa primeira que é indefinível. Ele é incognoscível. Pronto, que seria a verdadeira substância que existe, que seria a verdadeira realidade, a substância fundamental das coisas. Certo? Uma forma de corroborar essa incognoscibilidade da substância fundamental, aí no caso não seria uma prova, mas é uma corroboração forte, é verificar na internet, tá famoso ultimamente na internet, aqueles vídeos onde vai dando zoom out numa imagem e que começa no ser humano, e conforme ele vai dando zoom out, o ser humano ele vai virando, vai sendo a cidade, depois mostra um mapa dos oceanos, mostra o planeta, depois do planeta o sistema solar, depois do sistema solar as galáxias, depois das galáxias o conglomerado de galáxias e assim vai. Até algum lugar que simplesmente os cientistas deixam de enxergar, e não conseguem enxergar o que tem além disso. Mas aí conforme você vai dando um zoom in nessa imagem, você pega um ponto daquele conglomerado de galáxias onde você achava que não existia nada e vai dando zoom. E naquele ponto onde você achava que não tinha nada, você vai ver lá uma galáxia. E aí dentro dessa visão de galáxia, você pega um ponto dentro dessa galáxia que você acha que não tem nada lá dentro, e aí você vai dando zoom in e você vai ver uma estrela, um monte de estrelas, de sistemas solares, por exemplo. E aí dentro desse monte de estrelas você pega um ponto em particular lá que você acha que não tem nada e dá zoom in, a tela vai se abrindo e naquele lugar, ou naquele ponto onde você achava que não tinha nada, agora abre todo um sistema, por exemplo o sistema solar. E aí dentro do sistema solar você pega um ponto onde você acha que não tem quase nada e aí você dá zoom in nele e você vai ver lá o planeta Terra. E aí dentro desse ponto de planeta Terra você pega um ponto lá que você acha que não tem nada ou tem, né, vai existir algum pozinho lá, você vai dando zoom in e aquilo lá vai se abrindo para um novo universo, vai se abrindo, por exemplo, por mares e oceanos ou algum continente. Né? Você vê terras, você vê mapas de cidades. E aí você pega aquele mapa de cidade onde tem um pontinho que você parece que não tem nada lá, você dá zoom in e aí você vai ver, vai abrir, você vai começar a ver objetos mais claros, você vai ver pessoas, você vai ver carros, você vai ver construções. E
Conforme você pega o ser humano, você pega dentro de um só ser humano, um ponto no ser humano onde você acha que não vai ter praticamente nada, você abre e todo um universo se abre. Por exemplo, você vai ver as células, as estruturas de células, os órgãos que você não era capaz de ver antes. E com micróbios, com vírus, com tudo. E aí você pega uma célula e dentro de um pontinho da célula onde você acha que não vai ter nada, e você dá um zoom in nele e aquele lá, um novo universo se abre. Então você percebe que a célula inteira é um universo. Então você vai ter lá vários dispositivos mesmo, né? Várias coisas andando dentro da célula. Você tem lá naquelas proteínas quinases que vão andando sobre os microtúbulos e parece realmente um novo universo. E aí você dá um zoom in lá e chega, por exemplo, nos átomos. E aí a partir do átomo aquilo se desvanece, porque você não consegue, né, dar zoom in mais. Ou seja, claramente esse vídeo que mostra, indo de zoom out a zoom in, mostra que você nunca vai ser capaz de atingir o que realmente existe. Porque a hora que você acha que achou o que realmente existe, você dá um zoom in lá, a hora que você dá um zoom in, todo um universo se abre daquilo, aonde não tinha nada. Aquele pontinho que você achava que não tinha nada é um universo, você abre e vai ter um universo lá. E agora me diga, o nosso ato de observar faz parte do próprio mundo. Se o nosso ato de observar faz parte do próprio mundo, por que você acha que algum dia você vai ser capaz de realmente dar um zoom in e achar o zoom máximo? Pois é, não tem lógica nenhuma. Quem acredita nisso está acreditando. É a mesma coisa que acredita em Papai Noel, que é mais fácil. Mais fácil acreditar em Papai Noel do que achar que você realmente atingiu o zoom máximo que você poderia dar da realidade. Então, não vamos ser tão infantis no pensamento assim, né? Então, isso claramente, esse vídeo que todo mundo aí tá vendo na internet, claramente isso mostra que a realidade última é e sempre será incognoscível, porque você vai ter infinitos zoom outs, assim como você vai ter infinitos zoom ins. Certo? Então você vai dar zoom out e zoom in infinitas vezes e nunca vai parar. O universo nunca vai parar, porque se você parar é porque existe um limite, existe uma borda. E como a gente já descreveu lá a substância fundamental, uma das características da substância fundamental, por meio do raciocínio lógico que a gente chegou, é que ele não pode possuir bordas. Que a gente até falou que ele vai ter que ser infinito nele mesmo. E ser infinito nele mesmo é justamente isso, ele tem que ter infinitos zoom outs e vai ter que ter infinitos zoom ins. Tá? Então, não tem como. Não tem como. Então isso corrobora. É claro que isso não seria uma prova. Isso não seria uma prova, mas isso, cara, é uma corroboração total. Uma corroboração total para falar que a substância fundamental é e sempre será incognoscível. Até porque o seu próprio ato de observar faz parte dela. Então o seu próprio ato de observar, quando está dando zoom in, ele está fazendo um processo de auto zoom in, né? Tipo assim, a própria substância fundamental olhando para ela mesma. Né, que seria você. Você é a substância fundamental olhando para ela mesma. Certo? Então o seu próprio ato de ver é um próprio ato da substância fundamental. Então como que a própria ação da substância fundamental pode ver a própria substância fundamental? Não dá. Bom, esse é os principais provas que eu consigo falar para você. Mas claro, você mesmo é capaz agora de você mesmo montar diversos argumentos que provam que a realidade será sempre incognoscível. É só você pensar um pouco. Por exemplo, tenta modelar um robô para enxergar o universo. Você é capaz de modelar um robô? Lembra lá do robozinho que a gente falou nos vídeos passados? Como que o robozinho seria capaz de enxergar o átomo? O robô é feito de átomos, certo? Então você pega lá os átomos que formam o robô. Como que o robô pode fazer o modelamento de um átomo que ele é formado? Não. Porque para o robô fazer o modelamento do átomo que forma ele, ele teria que estar além do átomo. Ele teria que estar olhando de fora do átomo, mas ele está contido no átomo. Tá? Então qualquer que seja o modelamento interno do robô, ele é um labirinto de átomos. Então como que o labirinto de átomos pode enxergar o próprio átomo? Não pode. Não pode. Necessariamente você teria que ter alguma coisa além ali para fazer ele enxergar o átomo. Um cara feito de átomo não pode enxergar o átomo, certo? Então da mesma forma, a gente feito da substância fundamental de que realmente existe, a gente não pode enxergar o que realmente existe, lógico que não.
a gente enxerga o átomo, sabe por quê? Porque o átomo não é a verdadeira coisa que existe. Por isso. Então o átomo está contido na nossa consciência. Entendeu isso? Pronto, isso é um paradoxo, né? Sim, é um paradoxo. Porque todo o universo modelável está contido na sua consciência. Só que a gente sabe que na verdade é a sua consciência que está contida no universo. Então é um paradoxo. Bom, e é isso. Na próxima, vocês viram que o conceito aí é fundamental. Então talvez a gente pode falar que o núcleo da ciência seria o próprio conceito em si. Tá? O núcleo da ciência é o próprio conceito. E no próximo vídeo, então, a gente vai ver que esse conceito ele carrega todo o mistério da ciência. E vai ser muito bonito. Até a próxima aula.